Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um retoque no para-choque de uma maneira bem simples e fácil, e você vai conseguir fazer sem problema nenhum. Ó, eu tô com essa máquina aqui, ó, e aqui, ó, já temos aqui um raspado aqui, ó. E esse raspado aqui, ó, não tem nem como fazer polimento porque ele aprofundou aqui, ó. Quando você passa a unha e a unha fica prendendo aqui assim, ó. Isso quer dizer, o arranhado já aprofundou o verniz na tinta e chegou no plástico ou chegou no fundo ou em algum lugar assim. Então nesse caso aqui, ó, não tem como fazer um lixamento e um polimento. Existem alguns pontos que daria para fazer, ó, por exemplo, esse daqui, ó, daria para fazer um lixamento e um polimento, só que a maioria dos pontos aprofundou. Aqui, ó, chegou a aprofundar no plástico. Então vários pontos aí. Não ficaria legal se fizesse um polimento, porque ia ficar alguns riscos aqui para ficar 100% só fazendo um retoque. O para-choque inteiro dele aqui, ó, tá bom, né? Já foi repintado esse para-choque, já foi repintado o traseiro também. Ó, dá pra ver que não tem nenhum problema pro lado de cá. Se tivesse, o ideal era pintar o para-choque inteiro. Nesse caso aqui, como o para-choque está todo bom, eu vou fazer o seguinte: já deixei tudo enfitado aqui para começar o lixamento. Esse enfitamento que eu fiz aqui não é o isolamento para pintura, é para o enfitamento. O que eu faço? Se eu ver que a fita ficou suja, ficou danificada por conta do lixamento, eu arranco ela toda e faço de novo. Se eu ver que dá para usar, eu só passo uma fita nova por cima para começar o enfitamento, o isolamento para pintura. Nesse caso aqui, eu achei melhor matar o retoque aqui dentro da placa, embaixo da placa, né? Ó. A placa vem até aqui mais ou menos, ó. Até aqui mais ou menos. Então eu achei melhor fazer matar o retoque aqui. Daria para fazer o retoque aqui sem problema nenhum. Eu sempre fiz. Dá para matar um retoque aqui, ó. Tenho bastante espaço para isso, então eu conseguiria matar nessa área aqui, ó. Tá vendo? Então daria. Mas eu vou fazer chegando até lá. Como eu já falei, já foi repintado. Então tem alguns furinhos, tem alguns detalhezinhos, cratera, né? Que eu vou lixar, nivelar esses buraquinhos de cratera, para na hora que fazer aplicar o verniz, ele desaparecer esses buraquinhos de cratera. Se não tivesse esses problemas aqui, daria até para me matar o retoque aqui, ó, se a pintura tivesse original. Mas como é um carro um pouco mais caro, não é um carro popular, então eu achei melhor fazer dessa forma, para não parecer que fui eu que fiz o retoque e deixei esses defeitos aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum aqui para poder mostrar. Aqui tem um aqui, ó. Ele tá brilhando ali, ó. Mas é um aqui, ó. Tem vários buraquinhos que o dono nem notaria, assim como ele não notou nesse. E aqui tem que ter um olho muito de águia para poder conseguir ver esses defeitinhos. Mas aí eu prefiro fazer para poder corrigir, né? Aqui, ó, tem um problema de lixamento. Fizeram um polimento aqui nesse para-choque depois da pintura que fizeram, mas ficou faltando polimento aqui, ó, que é a marca da lixa. Então aqui tem já um buraquinho também, ó, uma cratera. Então é mais por isso que eu vou fazer o retoque ali e não aqui. Se o para-choque tivesse com a pintura original, ou se não tivesse esses defeitinhos, eu ia matar o retoque aqui sem problema nenhum. Eu tenho muito espaço aqui, dá para trabalhar, dá para fazer tranquilo. Bom, então eu vou utilizar a Rokit para fazer o lixamento. Vou começar com a lixa 150, depois vou passar para a lixa 220 e finalizar com a lixa 320. Aqui, ó, o ideal é passar uma fita aqui, porque aqui tem um vinco. Tanto é que esse vinco eles deixaram um pouco arredondado na hora que fizeram o lixamento para a pintura desse para-choque.
Então o ideal é sempre passar uma fita de um lado, depois você troca a fita de lado e lixa para o outro lado, né? Por exemplo, aqui ó, se você for fazer e quiser manter o vinco aceso para ele não ficar apagado, você vai começar o lixamento aqui. Então você passa a fita aqui ó, faz o lixamento primeiro aqui, depois você vai vir com a lixa aqui com a fita aqui por baixo, tira a fita de cima e começa o lixamento da parte de cima. Eu vou lixar aqui com a Rokit já fazendo o vinco, porque aqui o vinco está apagado. Ó, aqui ó, já tá chegando no primer aqui ó. Então eu vou fazendo essa marcação aqui para poder vincar, né? Que o profissional anterior deixou muito arredondado o vinco ali. Então eu tô fazendo isso sem a fita para deixar vincado, mas só que tem que tomar cuidado se for fazer sem a fita, para que ele fique um vinco reto, né? Certo, porque senão pode o vinco ficar meio que assim. Então tem que tomar esse cuidado. Então eu tô fazendo assim dessa forma porque já tá arredondado. Se tivesse retinho e para você manter o vinco, aí é melhor você passar a fita para não entortar o vinco ou para não deixar o vinco arredondado. Já tirei a parte danificada, que era os riscos, né? Não tem mais riscos. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou trocar a lixa de 150, vou colocar a lixa 220. E para quem está entrando no canal agora e não está entendendo por que eu estou fazendo isso, e se você está querendo iniciar no ramo e não entende muito disso, eu vou explicar o porquê. A lixa 150 é uma lixa com grão mais grossa. A mais grossa das lixas é a grão 80, número 80. A 150 vem em segundo lugar. Aí depois vem a 220, 320, 400, 600, 800. E isso são as que eu uso. Mas antes entre a 80 e a 150 tem a 120. Aí depois vem a 220, depois 320, 400, depois tem a 500, 600. Mas eu pulo algumas etapas, que eu não vejo necessidade de utilizar algumas lixas. E a lixa com grão mais grossa é a 80. Então o número, quanto menor o número, mais grossa é a lixa. Quanto maior a numeração, mais fina ela é. Então a gente utiliza uma lixa mais grossa para remover os defeitos que tem na peça. E a gente vai afinando o grão da lixa para remover o risco que aquele grão deixou. Por exemplo, aqui ela deixou arranhado em forma circular, né? Tirei os riscos que tinham profundos. Chegou no primer da repintura, né? Que o para-choque, quando ele vem de fábrica pintado, ele não vem com primer, certo? Então, nesse caso aqui, chegou no primer. Se fosse uma pintura original de fábrica, ia chegar no plástico. E
tirei os riscos, agora vou ter que remover os riscos que a lixa anterior deixou, que é a lixa a 150. Então eu vou utilizar a 220 para tirar a marca de risco que a 150 deixou. E aí depois eu vou utilizar a lixa 320, que é para remover a marca de risco que a 220 deixou. A 320 já é ideal para você poder deixá-la finalizada para poder fazer a aplicação do primer. Não pode ser muito mais fina e não pode ser mais grossa. Por que não pode ser mais grossa? Porque o primer vai cobrir, só que o primer, depois que ela for curando, ela vai continuar penetrando dentro da marca de risco. Então, depois de um tempo, depois do carro já pintado, uma semana, 2 semanas depois, depois que o primer estiver totalmente curado, o verniz estiver totalmente curado, ela vai ter uma penetração. É a penetração do que? Daquelas marcas de risco. Então é por isso que você tem que deixar num ponto que ele não vai ter como penetrar tanto. Por exemplo, a 320. Você pode finalizar na 400 também, que a 400 é um pouquinho mais fina que a 320. E ela não vai ter aquela penetração de o primer ainda está curando em cima daquela penetração daquela marca de risco. E aí o que acontece? Depois de curado a pintura, o que pode acontecer? A pintura está bonita, se você deixou finalizado ali na 150, por exemplo, que é uma lixa grossa, 220. Depois de um tempo, já a pintura toda bonita, ela vai estar curando, ela vai penetrar, vai continuar penetrando e vai mostrar marcas de risco, marcas de lixa. E é por isso que você vê carros por aí com marcas de lixa no fundo. E não pode ser tão fina a lixa, por exemplo, a 600, 800 ou 1200 para aplicação da primer, porque senão ela não vai ter uma aderência. Futuramente pode desplacar esse primer da peça. Por isso que vocês vê por aí algumas peças com o material descascando, desplacando. Quando você vê que o primer desplacou junto, é porque ele não teve aderência por conta da lixa que foi muito fina. Então o ideal é finalizar na 320 ou 400. Agora sim eu vou finalizar com a lixa 320 para poder fazer o isolamento para aplicação do primer. Finalizei com o lixamento 320. A 320 você tem que todas as etapas, mas todas elas você tem que garantir que você passou a lixa exatamente em todas as áreas que você passou a primeira lixa. Por exemplo, você passou 150 naquela região, você tem que garantir que a próxima lixa você vai passar ela por inteiro naquela mesma região que você passou a primeira lixa. A terceira lixa, que é a finalização, a 320, você tem que garantir também que você passou ela inteira por toda a região que você utilizou as lixas anteriores. Porque se você não tiver garantido isso, pode ser que alguma parte fique com alguma marca de lixa. E por que algumas pessoas usam controle de lixamento? Nesse caso aqui dá para você usar controle de lixamento em pó. Você pode usar um controle de lixamento apropriado para isso mesmo, que é vendido nas casas de tinta, ou você pode usar um pó xadrez. Aplica lá o controle de lixamento e vai fazendo o lixamento. Vamos supor que o pó xadrez ou o controle de lixamento seja preto, então toda a área que você estiver lixando tem que sumir toda aquela tinta preta, para que isso faz garantir que você fez o lixamento exatamente em todos os pontos onde houve o primeiro lixamento. Não sei se está dando para entender, mas é isso. A última etapa do lixamento, que é a finalização, você tem que ir um pouco além para fazer a aplicação do primer, porque você não pode deixar uma área brilhante muito próxima de onde você vai aplicar o primer, porque senão o primer pode cair nessa parte brilhante, e não pode deixar o primer por cima da parte brilhante. Por exemplo, apliquei o primer, você deixou o primer a cair até aqui nessa parte brilhante aqui, ó. Na hora que você fizer o lixamento, essa área que tiver o primer
ele futuramente ele vai desplacar porque ele não tem uma aderência, ele está liso. Então o primer não pode cair ali. Se caso cair por acidente, você tem que remover todo o primer no lixamento ali e até que o primer chegue nessa parte onde está lixado. Então sempre que você for fazer o lixamento com a última etapa de finalização, sempre estende um pouquinho o lixamento para que o primer ele caia somente dentro da área lixada. Você vai colocar o papel isolamento, não coloca muito próximo aqui, ó. Coloca sempre mais afastado. Porque se você deixar muito próximo, ele vai ficar marcado, ele vai ficar aquele vinco marcado. E na hora que você fizer o lixamento, pode ser que ele fique uma marca, um degrauzinho. Então é sempre bom deixar um pouquinho afastado. Então agora essa etapa já está concluída. Eu vou lixar manualmente essas partes que a máquina não alcançou. Então, e aí eu posso fazer o isolamento para poder fazer a aplicação do primer. Aqui eu vou ter que aplicar um pouquinho de seladora para plástico, porque mostrou um pouquinho do plástico aqui, ó. E aí após isso eu faço a aplicação do primer aqui na sequência. Nesse caso aqui, ó, esse para-choque foi pintado justamente porque ralou exatamente no mesmo lugar. Deu para ver algumas marquinhas por baixo que o cara anterior não removeu totalmente as marquinhas de lixa. Então eu, por exemplo, aqui na parte de baixo eu fui e lixei um pouco, até um pouco mais, para poder remover essas marquinhas de lixa que ainda ficou do serviço anterior. Ó, eu peguei uma lixa aqui usada de Rockit mesmo, número 400, para fazer o lixamento manual aqui, ó. Agora aqui é o seguinte, ó. Fiz todo o lixamento manualmente, menos ali, ó. Ali eu vou passar uma fitinha ali, ó, porque ele não precisa aplicar primer ali. É um sensor. Eu vou falar aqui que como a maioria já sabe que para-choque é peça plástica, eu não vou falar que todos já sabem, porque existem muitas pessoas que não sabem que o para-choque é de plástico, certo? Então vou falar a maioria. A maioria já sabe que o para-choque é de plástico. E eu vou falar que algumas pessoas ainda não sabem, porque isso não é feio, porque ninguém é obrigado a saber que material que é utilizado no carro. Tem carro que é de lata, tem carro que a maioria das peças são de alumínio e os para-choques são de plástico, capa do retrovisor, maçanetas, existem muitas peças de plástico e ninguém é obrigado a saber. Então não é feio para a pessoa que não sabe que material que é utilizado no carro. Então, para a maioria que já sabe que o para-choque é de plástico, vocês já viram o para-choque dando bolha de ar mesmo, dando bolha. Na lataria pode ser ferrugem, pode ser alguma outra coisa, mas no plástico, quando dá bolha no plástico, é simplesmente por um único motivo: é falta de lixamento, falta de aderência do material que foi aplicado no plástico. E aí ela cria bolha. Por que ela cria bolha? Ela cria ar. Ela começa a criar ar dentro da peça que foi pintada, o material que foi aplicado ali, dá ar. Ao primeiro momento, o material que você está aplicando, ele está úmido. Então, todo o material que você aplica, mesmo que você não lixou, ela vai grudar, porque ela está úmida. Mas depois de um tempo de cura do material, ela se desprende, ela se desplaca, porque ela não teve uma aderência. Então, alguma peça que você vê para-choque com bolha é por falta de lixamento ou falta de aderência no material. Às vezes não foi falta de lixamento, às vezes foi uma lixa errada que foi utilizada ali, muito fina, não promoveu aderência, ela se desplacou. Mas na maioria dos casos, na maioria eu falo na maioria porque eu já vi, dando bolha, quando você descasca aquela bolha, quando você olha por dentro da parte que você descascou, como é que tá? Tá brilhando. E justamente aonde? Nos cantinhos, nesses meinhos aqui, ó. Então foi falta de lixamento. Não vou falar que são todos, vou repetir aqui, mas na maioria das vezes falta de lixamento, aí não tem aderência e começa a criar bolha e começa a desplacar o material, começa a descascar.
se você está assistindo esse vídeo até aqui nesse momento em que eu estou estou fazendo isolamento e papelamento, muitos vão pular essas etapas. Eu falo isso mais para iniciante, muitos vão pular, porque eles já querem ver o resultado, já querem ver. Então, para vocês que ainda estão aqui, que não pularam, que estão querendo iniciar no ramo, eu estou iniciando, fica ligado, porque isso daqui você aprende em curso, você aprende num curso. Isso aqui é praticamente, isso daqui é um curso, beleza? Então, para você que está aí, não pulou o vídeo, parabéns para você. Vai acompanhando aí, porque isso aqui é curso. Então, para quem não está ouvindo essa etapa, quem está ouvindo o que eu estou falando, está sabendo que isso aqui é um curso, beleza? Isso é um curso. Vou mostrar aqui como é que eu fiz o isolamento. Ó, exatamente onde morreu o lixamento, certo? Ó, não isolei ali onde está o farol para não cair primer lá para dentro, não precisa. Mesma coisa aqui, ó, não precisa cair primer lá para dentro, senão você vai ter que ficar lixando aqueles cantinhos. Eu vou lixar o cantinho, vou lixar todos esses cantinhos na hora de fazer a pintura, mas eu não quero fazer o lixamento do primer penetrando lá para dentro. Eu não quero o primer penetrando lá para dentro, certo? Mesma coisa aqui, ó. Isolei aqui, ó, na pontinha, certo? Aqui, ó, vocês viram que eu coloquei o papel e virei para lá. Dessa forma aqui, ó, ela evita dar degrau. Sabe quando você coloca o papel com a fita aqui, é quando você tira, fica aquela marcona aqui assim, ó. Então você tem que evitar de fazer isso aí, beleza? Agora tá prontinho. Eu posso desengraxar a peça aqui, limpar, né? Se você não tiver desengraxante, você pode pegar um pano bem limpo com água e detergente, passa o pano aqui, não tem problema nenhum, pode fazer isso. E aplica a seladora. Aqui eu não vou aplicar a seladora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincel ou com um paninho, venho aplicando a seladora. Não tem necessidade de eu colocar dentro da pistola. Se você quiser colocar, pode colocar, aplica com a pistola, mas é tão pouquinho que eu não vejo necessidade, eu posso aplicar com um paninho ou um pincel. Aí na sequência já venho, né, com o primer. Na sequência eu digo assim, 10 minutos depois, 5 minutos depois aqui, como vai ser pouquinho, já posso aplicar o primer aqui. Nesse caso aqui eu vou aplicar um primer de secagem rápida, porque eu quero pintar ainda hoje, fazer ainda hoje esse retoque aqui. Agora que eu vou mostrar o que vai ser feito aqui, ó. Vou pegar esse papel aqui, ó. Esse papel aqui é reutilizável. Eu esqueci o nome dele, mas é um papelzinho muito bom. Vou usar a solução desengraxante. Ó, agora eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Tá vendo esses negocinhos aqui, ó? A gente chama isso de cabelinho de anjo. Isso daqui foi no serviço anterior também. Por que que foi no serviço anterior? Aqui, ó, você consegue ver que tá por baixo do primer. E quando você vai removendo o primer para chegar no plástico, ele fica essas marquinhas. E essas marquinhas aqui é o primer penetrado nos risquinhos. O que que é esse cabelinho de anjo? Isso daqui é a marca da Rokit. Provavelmente ele usou a Rokit número 80 pelo tamanho dos fiozinhos de cabelo, né? Cabelinho de anjo. E aí o primer penetrou dentro do cabelinho, dentro dessa parte que estava fundo. Isso aqui são arranhões da Rokit. Arranhões da lixa que foi utilizado com a Rokit grão 80. E aqui ele não afinou o lixamento. Aqui ele teria que ter aprofundado mais com a outra lixa mais fina, com as outras lixas mais finas. Só que o cara deu uma sorte que não
ficou marcado para cima. Mas é bom evitar de acontecer isso daqui, porque ele pode passar para cima, ele pode passar pro verniz e ficar aquelas marquinhas essas marquinhas aqui, aí a pessoa fica olhando e não sabe o que que é. Ou fica aquelas marconas de risco grande também, porque foi falta de lixamento. Beleza? É bom evitar isso daqui, ó. O cara deu sorte aqui que não veio para fora e não ficou essas marcas para fora. Então eu passei a desengraxante e agora eu vou passar a seladora. Vou usar o mesmo paninho que eu usei. Vou pegar a seladora para plástico aqui, ó. Ó, molhei e venho aqui, ó, e passo na parte que está com o plástico exposto. Ele vai começar a evaporar. Ele vai evaporar rápido porque eu estou passando com um paninho. Aqui ainda não vai evaporar porque ele está por cima da pintura. Mas essas partes do plástico aqui, ó, já está evaporando. Então você pode vir e já dar uma outra passadinha aqui assim, ó. Pronto. Agora eu posso já catalisar o primer e fazer a aplicação dele aí. Agora eu já estou com o primer catalisado aqui na pistola, só 50 ml. E esse primer aqui é o Spectra Primer, que é o de secagem rápida e é um dos melhores primers que tem para secagem rápida, né? E aqui vai ser só 2 demãos. Primeira demão aplicada. Não vou falar sobre regulagem de pistola porque eu não tenho uma regulagem precisa. Eu simplesmente, para primer, eu fecho um pouco o leque, né? Fecho todo e abro um pouquinho, para ele não sair com um jato muito grande. A não ser que seja uma peça maior. Se for uma peça maior, eu abro todo o leque. A regulagem do ar também, eu não tenho uma regulagem precisa. Eu deixo um ar um pouquinho mais baixo, né? Não deixo com muita pressão para não ficar desperdiçando muito material. E a regulagem da agulha eu também não tenho uma regulagem, porque eu controlo no dedo aqui, ó. Se eu quiser sair pouco material, eu aperto um pouquinho só. Se quiser sair com mais material, vou apertando um pouquinho e vou controlando no dedo a quantidade de material que eu quero que saia. Então aqui eu apertei bem pouquinho para sair pouco material, para não sair aquele material carregado. Então eu apertei bem pouquinho, porque não tem que corrigir defeito aqui. Aqui é mais para isolamento. Então, ó, ela fica dessa forma aqui, ó. Vou aplicar a segunda demão. Também não vou carregar muito. O primer de secagem rápida, por exemplo, esse que eu uso, que é o Spectra Primer, o sistema dele de intervalo entre uma demão e outra é menor do que as de secagem normal. As de secagem normal é de 5 a 10 minutos ou até 15 minutos, dependendo da temperatura ambiente de cada região. É bom sempre estar observando. Por exemplo, se passou 5 minutos, se já ficou fosco, você já pode vir aplicar a segunda demão. Se 5 minutos ainda está úmido, espera mais 5 minutos para dar 10 minutos. Se em 10 minutos você olhar e ele ainda não tiver totalmente fosco, espera mais um pouquinho, espera mais 5 minutos, 15 minutos. Esse aqui, no caso do Spectra Primer de secagem rápida, você não pode demorar muito tempo, porque senão ele perde a ancoragem. Se você demorar 10 minutos aqui para aplicar a próxima demão, ela vai ficar sem ancoragem. Ela vai ficar como se você tivesse aplicado em cima de alguma parte que você não fez o lixamento.
Aqui eu já estou vendo que ele já está começando a secar, está começando a evaporar. Vou esperar só mais um pouquinho para poder aplicar a segunda demão. É bom não aplicar camadas entre uma demão e outra enquanto estiver úmido, porque senão você pode estar retendo o solvente que está na primeira aplicação. Segunda demão aplicada, dei um pouquinho a coisa mais carregada, não apertei até o talo aqui, ó. Eu não sei nem como te explicar a quantidade de volta que você tem que deixar aqui. Normalmente o que as pessoas dizem, né, os fabricantes, o pessoal fala, é que você coloca aqui, fecha a regulagem aqui e faz uma marquinha aqui, por exemplo. Aí você tem que dar uma volta completa, 2 voltas completas e depois você dá mais uma meia volta aqui, ó. 2 voltas e meia que o pessoal costuma falar. Eu nunca trabalhei dessa forma, não sei como é que trabalha dessa forma, então não vou te falar, mas é o que todo mundo fala, 2 voltas e meia aqui. Então, quando as pessoas falam 2 voltas e meia, fecha tudo, faz uma marquinha aqui. Aí você vem, dá uma volta completa, outra volta completa e meia volta, até chegar aqui, ó. Então isso são 2 voltas e meia, que é o que o pessoal costuma falar. Eu controlo sempre no dedo, então não vou te ensinar a fazer dessa forma, porque não é a forma correta, mas é a forma que eu aprendi e funciona muito bem para mim. E de repente para você pode ser que não seja legal, né? Porque se não souber usar dessa forma que eu uso, pode ficar tipo assim, mais carregado aqui, menos carregado ali, mais material lá, menos material aqui, certo? Então faça dessa forma que as pessoas falam, 2 voltas e meia, e aí você pode apertar o gatilho até o final, certo? Eu não aperto até o final porque eu deixo todo aberto aqui e eu controlo aqui no dedo. Segunda demão, dei um pouquinho mais. Peraí, o negócio descarregou aqui. A segunda demão eu dei um pouquinho mais carregada, mas não dei tão carregada, mas já dei um pouquinho mais carregada, que é para fazer o isolamento, não é para cobrir defeito, encher, nada disso. Então, ó, esse é o aspecto. Não tá dando para ver direito. Aqui, ó, tá vendo o granuladinho, ó? Esse é o aspecto que ele tem que ficar, certo? Não pode ficar muito grosseiro, porque senão você vai ter que ficar lixando muito para poder remover o excesso do material. Aqui eu vou mostrar que ainda sobrou material aqui, ó, dava para aplicar uma terceira demão, até uma quarta, se bobear. Não pode vacilar, porque senão ele começa a engrossar aqui dentro, começa a endurecer por ser um primer de secagem rápida. Então já vou correr, não é correr nada, já vou limpar, tirar aqui, para ele não ficar borrachudo aí dentro. Então dava para me aplicar mais, se fosse a camada que eu estava aplicando igualzinha, aqui dava para aplicar mais umas 3 camadas aqui ainda. Esse aqui é o Spectra Prime, né, ó, da Sherwin-Williams, né? O catalisador dele H38. 4 partes de volume do Prime para uma parte do catalisador. Utilizar ele antes de 60 minutos. Aplicar de 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 7 minutos, tá? Isso se tiver uma temperatura de 25 graus. A pistola aqui, ó, HVLP 30 a 35 libras, né? Ou PSI, né? Eu prefiro chamar de PSI, 30 35 PSI. Eu utilizo menos ar que isso, mas aqui tá falando que é essa quantidade. Ó, ele seca numa temperatura de 25 graus em 90 minutos para poder fazer o lixamento. E se você tiver uma estufa, de 20 a 30 minutos. Esse primer aqui ele tem uma resistência muito boa. Eu gosto desse primer para secagem rápida, mas o primer convencional eu uso esse daqui, ó, da PPG, que é o P51. Ele é 5 para 1.
ele é de secagem normal. Tem esse outro aqui também, mas só que esse daqui eu não gosto muito não. Que ele é 4:1, ele é de secagem rápida também. A secagem dele também é de 90 minutos. Numa temperatura ambiente de 25 graus. Mas esse daqui, ó, ele não tem o mesmo resultado que esse. Se bem que esse aqui é mais barato que esse também, né? Esse daqui, ele é mais caro, mas o resultado dele é bem melhor do que aquele ali. Então aqui agora eu vou explicar, ó, o motivo de deixar o papel desse jeito aqui, ó. Ele vai evitar, o pozinho vai cair por baixo dele aqui, né, ó. E ele vai evitar de deixar uma marca aqui, ó. Tá vendo? Eu não pus papel ali também pra não ficar nenhuma marca, não ficar nenhum degrau. Gente, aqui, ó, vai ficar um degrau. Tá vendo? Vai ficar um degrau porque eu pus a fita. Eu não fiz nenhuma fita morta, mas não tem problema porque depois é só dar uma quebradinha com a lixa, porque aqui é o vinco, aqui é a curva, é o vinquinho, a curva da peça. Então depois é só dar uma quebradinha com a lixa, que não tem problema nenhum. Mesma coisa aqui, mas aqui não, aqui não é bom evitar de deixar um degrau aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Acabei esquecendo de filmar, mas aqui é o seguinte, o que eu fiz aqui, ó? Fiz a marcação do vinco com um lápis e uma régua. Aí com o vinco marcado, coloquei a fita. Fiz o lixamento com um taquinho com as 600 já direto aqui, porque como tá fininho, já vim direto com as 600. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar a fita aqui, ó, na parte de baixo e começar o lixamento pra cá. Vou fazer o lixamento com a 400 e depois a 600. Começou o barulho agora, eu vou parar de gravar.
Ó, lixamento aqui do primer já tá finalizado. Fiz o lixamento nessa parte de cima aqui com a 400. Depois troquei a lixa para 600. As duas etapas utilizei a interface. E vocês observaram que eu fiz os cantinhos manualmente, essas partes aqui, e principalmente o vinco. Usei essa lanterna de referência para ver quando você encosta a lanterna na ponta aqui assim, ó, encostado, você consegue identificar o vinco, se está tudo corretinho. Agora coloquei já a lixa 800 aqui, ó, continuando com a interface. Vou fazer o lixamento com a 800. Essa outra parte aqui até chegar lá na frente. E os cantinhos, mesma coisa, vou fazer o lixamento com os cantinhos manualmente.
Ó, agora o lixamento ali tá finalizado. Fiz os cantinhos manualmente também. Peguei a mesma lixa ali que vocês viram, né? Da Rokit 800. E matei ali, ó. Deixa eu tirar o chiclete aqui. Finalizei com a 800 mesmo ali, ó. Tá vendo ali, ó? O certo é finalizar com a 1200 para matar um retoque. Finalizei com a 800 porque eu vou chegar com o verniz exatamente ali e vou passar um pouquinho com o thinner para cá, certo? O fabricante recomenda fazer o lixamento aqui, cadê? O lixamento, o fabricante recomenda você fazer o lixamento até aqui com a 800, certo? Ó, até aqui. E aqui, ó, esse trecho aqui, ó, com a 1200. Você finaliza com verniz aqui nessa parte aqui, ó, e a emenda do retoque com thinner aqui. E deixa essa área lixada. Eu faço assim, eu venho com verniz até aqui e com thinner até aqui, certo? Então eu preciso de uma aderência maior. Então é por isso que eu finalizei com a 800 ali. Eu posso finalizar com uma 1000, 1200 também, mas só que a 1200 corre um pequeno risco aí. Mas funciona com a 1200 também. Mas como vai ficar debaixo da placa ali, se ficar alguma marquinha de lixa não vai dar pra ver porque vai estar por baixo da placa. Então, vocês estão vendo aqui, né, ó, esse carro aqui é uma Volvo, né? Eu nem gosto de filmar nos canais, quase eu não posto vídeo de carro mais caros. Eu sempre posto vídeo de carro mais básico. Por exemplo, ali ó, tem um Agile ali, ó, ou daí pra baixo. Eu quase, se eu não me engano, eu acho que eu nunca postei. Eu acho que esse aqui é o primeiro de eu estar postando um carro um pouco mais caro, um pouco mais luxuoso. Já entrou vários outros, não vejo necessidade nenhuma de mostrar esse tipo de carro aqui, porque eu acho que não tem, carro é tudo igual. O serviço que você vai fazer em um mais barato é o mesmo que você vai fazer no mais caro. Então você tem que manter a sua qualidade. Você que está começando, tenta fazer o seu melhor. Tenta fazer o seu melhor. É lógico que a gente não vai conseguir alcançar a perfeição, mas tenta sempre fazer o seu melhor para você pegar esse tipo de carro aqui. Se eu tô pegando esse tipo de carro aqui, já imagina o cliente que é o cliente, né, o dono desse carro aqui. Eu vou até contar um pouquinho aqui. Esse carro, o dono desse carro aqui veio através de uma indicação, que essa indicação veio de outra indicação e essa outra indicação veio de outra. Então vai passando assim, eles vão fazendo dessa forma. E desse carro aqui já tem um outro agendado para poder fazer também uma indicação em cima, a indicação atrás de indicação. Então se você fizer um bom trabalho, se você fizer um serviço legal, você vai ter sempre boas indicações. Então todo começo é mais dificultoso mesmo. Quando eu comecei, eu peguei carros mais velhinhos, Fusca, né? Se bem que eu comecei tarde, né? Comecei em 2011, 2010, 2011 para 2012, mais ou menos, eu não lembro exato, mas eu acho que foi final de 2010, acho que começo de 2011, mais ou menos assim. E aí, então eu pegava mais carrinho mais velhinho, pegava que entrava Fusca, entrava carrinhos mais basiquinhos, pintura queimada, um carro mais feio, judiado. Então, conforme vai passando o tempo, você vai se aperfeiçoando. Olha daí. Você vai se aperfeiçoando e vai dando sempre o seu melhor para você estar sempre evoluindo profissionalmente. E você evoluindo profissionalmente, automaticamente você vai captar carros melhores de fazer. Você vai acabar mudando o seu público. No começo o público é depois você vai trocando o seu público. No meu começo eu pegava um público, pessoal que queria ficar brigando por preço,
queria que você sempre se aperfeiçoando, sempre dando o seu melhor, você vai ter indicações, fica brigando por preço, o cliente vai estar sempre trazendo um carro perfeito, ele não vai levar mais para nenhum, não quer pagar tudo, aí fica devendo uma parte. Então, e aquilo no começo eu passei por isso. Dele, pode ser que você faça uma indicação também, mas outro, talvez desse não. Outro foi indicação de outro, então, desse outro, e assim por diante. Eu fui evoluindo a minha técnica, aí você vai formando os seus clientes, o meu valor. Na época que eu comecei, eu cobrava R$200 por peça, certo? R$200 por peça. Imagina o que é isso. Tem gente que cobra até hoje isso daí. E conforme eu fui aprimorando as minhas técnicas, fui aumentando gradativamente. Não sou perfeito, nunca vou ser, mas eu sempre vou melhorando cada vez que passa, cada tempo que passa. Então, cada tempo que passa que eu venho melhorando um pouquinho, eu vou aumentando um pouquinho o meu valor também. Então, conforme você passa de cobrando barato, cobrando um pouco mais caro, você troca automaticamente o seu público. Já está no finalzinho da tarde, você vai ganhando nome, já é o finalzinho da tarde, e você vai formando. Vou esperar baixar um pouquinho de indicações, a poeira. Tá fazendo uma obra aqui na sua rua, publicidade, aqui, tá, né, uma poeira danada. A forma que você faz a sua divulgação. Vou também começar a fazer o isolamento. O Google é muito importante. E começar a pintar ele. Eu recebo já muito no comecinho da noite pelo Google, quando tem pela pontuação que eu tenho, né? Pelas poeira, menos essas contaminações e pelinho voando, os comentários que eles vão fazendo de mim. Tá? Cada então, vez que eu vou fazer serviço. Não são todos que fazem comentários, mas os poucos que fazem já ajudam nisso daí. Então, uma pessoa que nunca te viu, não conhece serviços de alguma oficina, ela precisa pedir ajuda para algum conhecido, né? Ele vai perguntar se alguém conhece alguma oficina, algum profissional que tem de confiança, que faz um serviço legal. Ou o Google, né? O Google tem se você tem boas recomendações, a pessoa vai clicar, vai ver ler os comentários, vai ver a sua pontuação e ela acaba indo te procurar. É assim comigo também. Fechei a caixinha da caixa. Ali errado o carro direto nesse cara aí, né? Não, pior que não. Não?
sensor você não tinha que isolar, não? Não. Não precisa? Bom, então é isso, ó. Fiz a pintura ontem. A pintura ficou bem bacana. Ficou com um alaranjado bem bonitinho. Um alaranjado do jeito que eu gosto, né? A textura do jeito que eu gosto. Só que aqui é o seguinte, caiu bastante pontinho de sujeira. Um alto aqui, um baixinho aqui e tal. Então, eu ia fazer só localizado, somente uns pontinhos localizados. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma quebrada com a 2000 em tudo, né? Ó, porque se tivesse caído menos pontinhos, tem outro aqui, ó. Se tivesse caído menos pontinhos, eu nem ia fazer o polimento dessa peça. Eu ia manter do jeito que tá aqui, só deslacrar ele e lavar o carro. Mas eu vou remover esses pontinhos, então eu já vou dar uma alisada aqui, para zerar, né? Para ficar sem sujeirinha e deixar zeradinho, né? Beleza? Mas se não, ó, dava até para entregar assim mesmo, ó. Como é um carrinho bem zeradinho, né? Um carrinho um pouquinho mais caro. Vai ser cobrado um preço bem legal aqui. Então eu vou fazer um trabalho mais legal. Se fosse um carrinho mais popularzinho, fosse um precinho mais acessível, desse jeito aqui dava para entregar tranquilo. Já entreguei vários assim, tranquilo, mas carrinhos mais populares, uns precinhos mais acessíveis, tá? Então eu vou fazer o lixamento, não vou mostrar, porque já tem alguns vídeos aí no canal mostrando como é que faz a etapa do polimento, então não vejo necessidade de mostrar nesse aqui. Eu cobro um pouquinho mais